Olá, eu sou César de Aguiar e você está no canal Teolovida de Aprofundamento Bíblico e hoje vamos falar um pouco sobre a criação inicial, a criação mais primitiva de Deus, que é o universo e a forma como isso foi escrito nas Escrituras, nas páginas do Gênesis, nos capítulos, principalmente nos 5 primeiros capítulos. Vamos falar um pouco do método que foi usado para escrever aquele texto, um texto de Moisés. Para começar, nada melhor do que ler um salmo de Moisés. Poucas pessoas sabem que Moisés também escreveu salmos que estão contidos nas coletâneas de cânticos e louvores de Israel no livro de Salmos. Há um salmo de Moisés, o Salmo 90, que no versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os dias, de maneira que alcancemos corações sábios. O relato bíblico da criação não é um texto científico e nem mesmo tenta se parecer com um texto científico. Ele não apresenta métodos geológicos, ele não apresenta os fundamentos, ele não se fundamenta em explicações da biologia ou da física ou da química. O texto da Torá é um poema que narra os acontecimentos conforme foram vistos por quem o escreveu, que foi o profeta Moisés. Todavia, oculto nas entrelinhas desse texto e encoberto por um véu de mistérios, as descobertas da boa ciência encontram-se codificadas aguardando pela chegada de um estudioso atento e disciplinado. Ou seja, você vai encontrar um texto no Gênesis, um texto poético, um texto que às vezes se parece com uma história de se contar para crianças, mas nas entrelinhas daquele texto, principalmente na sua língua original, você vai encontrar a revelação de mistérios que a ciência está descobrindo somente agora. A narração bíblica, ela se ocupa de apresentar o Criador, que é sempre o centro das atenções do texto. O Deus eterno é o protagonista central e diante do Deus eterno, todas as coisas criadas sempre aparecem em segundo plano. Então o relato da criação tem mais a ver com quem está criando do que com as coisas criadas. A criação sempre está em segundo plano em relação ao Criador. É por isso que cientistas se deparam com o texto bíblico e o texto está escrito numa linguagem que não é peculiar a eles, e é por isso que muitos fazem até chocarrice com o texto das Escrituras, porque o texto das Escrituras não se adequa à metodologia científica com a qual eles estão tão habituados. Acima da superfície, o Gênesis responde a perguntas do tipo: quem criou e por que criou? É o que aparece acima da superfície do texto. Mas quando você escava um pouco abaixo da superfície, penetrando nas camadas mais profundas do entendimento, você recebe resposta para perguntas que são feitas apenas pela ciência, que é como se fez e quando se fez. Tudo isso você encontra respostas no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos. Existe nos primeiros capítulos uma datação de bilhões de anos. Somente o primeiro versículo tem bilhões de anos. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Somente nesse versículo nós temos bilhões de anos de história, e quando você estuda o texto original, você percebe que essas datações elas começam a saltar do texto. Essas aulas, posteriormente, em vídeos futuros, nós vamos tratar disso também. Desde sempre, a ciência buscou por respostas. Ela sempre quis saber como se fez e quando se fez. E é da vontade de Deus que a ciência avance nesse sentido. E a ciência séria, a verdadeira e a boa ciência, louva a Deus na medida em que a criação é compreendida e explicada por ela. O cientista perplexo conclui que a mesma conclusão, do filósofo grego, só sei que nada sei, e a ignorância do cientista que conclui só sei que nada sei, a ignorância do cientista louva a Deus.
Deus é mais louvado pela ignorância do que pelas pessoas que têm pseudo-saberes. O homem, quando diante de Deus se prostra dizendo: Senhor, eu não sei nada, Senhor, eu não conheço, eu não entendo, ele não sabe, mas a ignorância dele louva a eterna, suprema e infinita sabedoria do Criador. O cientista não sabe, mas quando ele descobre o funcionamento de um átomo, ou a forma como a gravidade atua sobre os corpos, ainda que em sua estupidez ele não dê a Deus os créditos da sua descoberta, o Eterno se faz louvado. A ignorância do cientista não desabilita a glória ofertada ao Supremo Arquiteto do Universo, e o seu louvor se faz no deslumbramento silencioso do cientista incrédulo. Em Gênesis capítulo 1, Deus falou por 10 vezes. Existem 10 ordens expressas de Deus no capítulo 1 de Gênesis. E assim todas as coisas vieram à existência por causa de 10 falas de Deus. Cada ordem de Deus é uma emanação da sua vontade. São filtros da sua manifestação para o mundo criado. Essas 10 falas do Criador são um paralelo perfeito com aquilo que a Cabala judaica chama de árvore das Sefirot, também conhecida como árvore da vida, de famosa árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. E essas emanações da árvore das Sefirotes, elas se alinham perfeitamente com as 10 frases que Deus disse em Gênesis capítulo 1, as emanações divinas para a criação de todos os mundos, conforme o livro de Hebreus diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Então nós estamos falando de 10 emanações para um mundo manifestado, de 10 mundos criados por Deus. Essas são emanações divinas para a criação de todos os mundos. Essas mesmas frases que foram ditas para a criação desse mundo manifestado, que é esse nosso universo, ela se alinha com a lei da correspondência, que é assim na Terra como no céu. Esse alinhamento faz com que nós entendamos a partir dessas 10 frases que foram criadas não somente o universo, mas também todos os mundos. E essas emanações presentes nas 10 falas de Deus de Gênesis capítulo 1 se alinham com a majestade de Deus, que é a emanação de Keter, a sabedoria de Deus, que é a emanação de Shokman, a compreensão de Deus, que é a emanação de Binah, a misericórdia de Deus, que é a emanação Hesed, a justiça de Deus, que é a emanação Geburah, a beleza de Deus, que é a emanação Tiferet, a vitória de Deus, que é a emanação Netzah, a glória de Deus, que é a emanação Hod, e o fundamento de Deus, que é a emanação Yesod, e por fim o reino de Deus, que é Malchut. E Shakespeare, ele tinha toda a razão quando dizia que aquilo que pedimos aos céus, na maioria das vezes, se encontram em nossas mãos. Todas as orações que você faz, geralmente elas já estão respondidas. E tudo aquilo que você precisa, geralmente já está a seu dispor. As emanações de Deus, ela fala não somente da criação do universo, não somente da criação do mundo, mas da relação de Deus pessoal com você, naturalmente em níveis diferentes, mas sempre de forma correspondente. O estudo do Gênesis só pode ser compreendido com os olhos do corpo espiritual. O conhecimento é a absorção inteligível da realidade. É por ele que o mundo manifestado, esse nosso mundo, adquire na introspectividade do ser humano, dentro do espírito, dentro daquilo que é mais íntimo do ser humano, uma matriz abstrata pensada, que possibilita ao homem saber e dizer o que essa realidade é. Dentro de você, dentro do seu espírito, por mais complexo que pareça as coisas, elas vão se revelando na simplicidade do contato de Deus com você. Não importa o seu nível acadêmico, não importa a quantidade de diplomas que você tenha, a sabedoria virá adequada a quem você é e da forma que você
precisa. Estudar os mistérios das Escrituras é também se deleitar na sabedoria de Deus. É um prazer para a alma e é uma incomparável satisfação para o intelecto. Enquanto nós estudamos as Escrituras, sem que nós tenhamos consciência, um processo espiritual verdadeiro é desencadeado na mais inacessível profundidade do seu ser. É no espírito, é no seu espírito que a palavra produz fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Na medida em que desvendamos os mistérios, a percepção do mundo espiritual, ela é incorporada ao nosso conceito de realidade manifestada e vice-versa. À medida em que você se relaciona com Deus, você passa a ver o mundo manifestado de outra maneira. À medida em que você conhece a Deus, esse conhecimento passa a ser assimilado pelo mundo físico e aquilo que você passa a ver passa a ser motivo de glória no seu espírito para o próprio Deus. Pela fé, nós somos atraídos a Deus, ao Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro é maior do que os nossos medos. O Deus verdadeiro é infinitamente superior aos nossos problemas. Quando estudamos as Escrituras, estudar as Escrituras faz por você muito mais do que somente agregar conhecimento intelectual. A palavra de Deus, ela te transporta para o mundo onde impera a paz. A paz que excede todo entendimento, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 7. É com essa nova compreensão que poderemos evoluir espiritualmente, rumo ao nosso destino espiritual glorioso. As pirâmides do Egito. Pensem na forma como elas foram construídas. E a forma como as pirâmides foram construídas, elas têm algo fantástico a nos ensinar. Imagina 3 pessoas caminhando da base da pirâmide para o topo da pirâmide. Cada uma dessas pessoas está percorrendo o caminho em uma das faces da pirâmide. Então nós temos 1, 2, 3 faces da pirâmide. E essas pessoas estão subindo cada uma numa face da pirâmide. Um não sabe da existência do outro. E mesmo sem saber da existência dos outros peregrinos, cada um caminha com todo o seu esforço. E na medida que avançam rumo ao topo da pirâmide, eles ficam cada vez mais próximo do ponto mais alto. Consegue entender isso? Quanto mais você caminha subindo pela pirâmide, mesmo sem saber da existência de outras pessoas caminhando, você está se aproximando do topo. Imagine 3 pessoas caminhando da base para o ápice. Se uma dessas pessoas resolver descer da pirâmide, ou mesmo andar na direção da lateral, o caminho de volta ou o afastamento para o lado fará com que se afaste dos demais caminhantes. E o pior, fará com que se afaste do topo. Então, se você está caminhando rumo ao topo da pirâmide, você não pode andar para o lado. Porque se você andar para o lado, você se afasta dos outros que também estão caminhando, que talvez você não saiba nem da existência deles. Mas quanto mais próximo do topo, mais próximo dos outros. Existem muitas igrejas, muitas comunidades religiosas e livros com todo tipo de orientação para o entendimento e o esclarecimento dos mistérios da fé. Mas nada é mais poderoso do que caminhar rumo ao topo. E na medida que nos aproximamos de Deus, mais próximos uns dos outros nós ficamos. Quando você caminha para o lado, você deixa de subir. Então, mantenha os seus olhares sempre fixos, sempre atentos no autor e consumador da fé. Não perca ele. Olhe sempre para cima. Olhe para o alto e pense nas coisas do alto. Saiba que Deus, Ele é uno e nele está contida toda a unidade. É impossível se aproximar de Deus sem se unir amorosa e bondosamente ao seu semelhante. Na medida em que eu me aproximo de Deus, evidentemente também eu me aproximo do meu irmão.
Se o ser humano, inserido no seio de qualquer comunidade cristã, caminhar rumo ao topo da pirâmide espiritual, certamente ele estará se aproximando do outro irmão que está caminhando, mesmo que ele não saiba da existência dele. Mesmo que não se vejam, mesmo que acreditem em dogmas diferentes, mesmo que a igreja de um tenha uma pregação e a outra tenha outra pregação, e mesmo que os dogmas dessas duas comunidades se divirjam, se eles estão caminhando rumo ao topo, eles estão caminhando rumo à unidade, eles estão se aproximando. Quem caminha para o mesmo lugar está cada vez mais perto do objetivo e cada vez mais perto do seu próximo. Sabe, é aí que acontece o fim da hegemonia da religião sobre a relação do homem com Deus. Muito embora a religião tenha a função de religar o homem a Deus, a palavra religião se esvaziou tanto de significado que hoje religião parece ser apenas um lugar onde as pessoas vão, que tem parede, que tem endereço, que tem CNPJ, e ali elas celebram um culto. A verdadeira relação com Deus, ela não é estabelecida por intermédio de meios externos. Uma igreja, um templo, um lugar, ele pode te auxiliar na sua caminhada, mas ele não é preponderante nisso. O mais importante é a forma como você relaciona com Deus na sua introspectividade. A sua relação com Deus é muito mais forte quando você fecha a porta do seu quarto, se tranca e fala com Deus, do que quando você levanta suas mãos num culto e dá gritos e pula e dança e ora. A sua vida com Deus na introspectividade tem o poder de transformar o seu caráter e a sua personalidade de forma muito mais eficaz do que apenas frequentar o culto. Frequentar cultos em igrejas é maravilhoso, estar se relacionando com essas pessoas é maravilhoso, mas escalar a pirâmide espiritual não tem nada a ver com a sua vida social na igreja, tem a ver com a sua introspectividade de relação no seu dia a dia com Deus. Se você está fazendo isso, você está se aproximando de pessoas que você nem conhece, talvez você nem conheça, mas que por estar compartilhando e comungando os mesmos ideais, fatalmente você está se aproximando dessa pessoa também. É impossível conhecer a Deus usando apenas a razão. Afinal, Deus é incognoscível. O que é isso? Deus ele não se faz conhecer pela ciência humana. Deus ele só se faz conhecer pelo Espírito do homem. É no Espírito do homem que o Espírito de Deus se relaciona e é ali que Deus se revela. Deus se revela nas sutilezas da nossa vida, através de pequenas pistas deixadas no dia a dia e que podem ser seguidas pelos espíritos ansiosos por conhecê-lo. Sempre somos surpreendidos por pequenos sinais da eternidade, como se ele deixasse em alguns pontos da nossa caminhada algum farelo de pão para que a gente encontre o caminho de volta. É como se ele deixasse carimbado em alguns pontos alguns sinais para que a gente possa identificar a eternidade em um instante. Esses sinais devem ser buscados, devem ser procurados, e quando nós encontramos esses sinais, devem ser guardados no lugar onde depositamos os tesouros mais preciosos da nossa existência, porque onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Quando nós nos deparamos com a incontestável verdade, com a sublime beleza, com a surpreendente ética, com a soberania da justiça, com a manifestação da bondade e do amor resignado, devemos nos curvar e silenciosamente apreciar o momento. Quando você vê justiça sendo feita, quando você vê uma obra de arte muito bonita, uma canção muito bem composta, uma execução de uma música por uma orquestra, quando você encontrar essas coisas, pare, sinta nessas coisas sinais da eternidade. É a beleza de Deus sendo manifestada nesse mundo e tocando o seu coração. Tudo que está acima da ilusão da mediocridade é imagem e semelhança daquilo que é perfeito e que existe em um nível superior de realidade. Ouça uma sinfonia de Mozart,
Ouça uma sinfonia de Beethoven. Veja uma pintura de Van Gogh. Escute uma canção com uma letra bem composta. Olhe a beleza estética de obras de Michelangelo e de Rafael. É como se Deus permitisse que no tempo fosse gravado belezas que são eternas. É por isso que essas coisas nunca morrem. É por isso que música boa nunca acaba. É por isso que você olha para pinturas da Idade Média e você se deslumbra diante delas. É como se o Criador colocasse nesse mundo sinais da eternidade. Pegue essas coisas. Comungue com essas coisas. Veja nelas a mão de Deus. Tudo que está acima da ilusão, tudo que é eterno, nisso pensai. Onde se rompe o véu da ilusão, uma célula de Deus é manifesta e pode ser percebida nas nuances mais simples da vida. É um prato de comida para quem tem fome. É uma palavra de carinho para quem está doente, de amor. É um ato de fé para quem já desacreditou da vida. É uma sentença justa expedida por um juiz iluminado pela lei divina. É um abraço em pessoas que não são abraçadas constantemente. É uma palavra de carinho para pessoas que estão morrendo de fome espiritual. Na beleza de uma flor, no deslumbramento diante de uma pintura, ou no encantamento diante da beleza de uma música, Deus está nessas coisas. Deus se manifesta a você. Deus coloca cheirinho no cabelo do seu filho e você não percebe. Deus coloca beijo na boca da sua esposa e você não recebe. Deus encanta você com uma palavra de um desconhecido na rua, com um bom dia, com uma boa tarde, e você não percebe. A eternidade está vindo a seu encontro todos os dias. E você tem que ativar a sua sensibilidade espiritual para entender que Deus está cuidando de você nas sutilezas. A nossa fé não deve nos levar à ignorância acadêmica, e muito menos o nosso conhecimento acadêmico deveria nos afastar da nossa fé. Essas duas coisas deveriam andar absolutamente juntas e de mãos dadas. A liberdade de questionamento não deve ter barreiras, são palavras de Oppenheimer. A liberdade de questionamento não deve ter barreiras, não há lugar para dogma na ciência. O cientista é livre e deve ser livre para perguntar qualquer questão, duvidar de qualquer afirmação, procurar por qualquer evidência e corrigir qualquer erro. Se a ciência pode questionar a fé, também a fé deve questionar a ciência, todavia de forma pacífica e inteligente, sabendo que são duas faces de uma mesma verdade, são lados diferentes da mesma moeda. A Bíblia explica a ciência e a ciência explica a Bíblia. Toda vez que o cientista descobre algo que é verdadeiro, você vai nas páginas das Escrituras e isso já estava lá. Escrito de outra forma, com outra linguagem, mas já estava lá o tempo todo. Onde a ciência não explicou a fé, ou onde a fé supostamente conflita com a ciência, significa apenas que somos limitados em nossa percepção dos dois mundos, o físico e o espiritual. Que esse estudo de hoje leve você a pensar nas palavras de Gênesis, muito além do que está apenas na superfície. É mergulhar um pouco mais e perceber que o Deus eterno deixou nas entrelinhas do texto bíblico tanta coisa, tanta riqueza, e que toda essa riqueza pode ser sua. Você pode conquistar esse tesouro escondido e trazer para a alegria do seu bem-viver. Que esse estudo de hoje possa trazer consolação, exortação e edificação para a sua vida. E até o próximo estudo, onde estaremos juntos. Que Deus te abençoe.